Bom, então, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Verônica, eu sou professora do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordeno o GERIMA, que é o Grupo de Pesquisa em Relações Internacionais e Meio Ambiente. Esse curso, então, mini curso sobre regiões polares, é uma parceria do GERIMA URGS com o Earth System Governance Brasília Research Center da Universidade de Brasília. Enfim, nós ficamos muito felizes com o interesse de vocês nessas temáticas. O número de inscritos dá conta disso. E a gente entende que é fundamental que a gente se qualifique em relação a esses temas, ao que se produz de ciência e de conhecimento em relação ao Ártico e à Antártica, e relacionar isso com questões ambientais e climáticas. Então, eu queria iniciar agradecendo muitíssimo, especialmente aos professores que aceitaram dispor do seu tempo para vir aqui, compartilhar conosco um pouco do que vem pesquisando, do que vem estudando. Isso dá conta, né, de publicizar um pouco do que é feito na Universidade Brasileira, de expressar um pouco dessa força e da qualidade do que se produz na Universidade Brasileira. Eu queria agradecer também ao pessoal do CISAD, então ao Jefferson e o Victor estão aqui para nos ajudar a fazer essa transmissão pelo YouTube. E eu queria, então, iniciar convidando o professor Eduardo Viola para iniciar aqui o nosso curso e apresentar um pouco do Earth System Governance Brasília Research Center. Então, professor Eduardo, a palavra é tua, e aí na volta eu falo um pouquinho do curso. Ok, bom dia a todos. Em primeiro lugar, é um prazer e para mim, digamos, ter sido convidado para falar um pouco no início deste curso, que evidentemente está mostrando pela quantidade de inscritos assim um interesse muito grande, muito maior do que eu teria imaginado por essa temática, digamos, né? Muito interessante enfim, isso é muito alvissareiro, tanto para o centro do Air System Government Brasília, quanto para os programas de pós-graduação e graduação também, né, de relações internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade de Brasília. Então, eu vou falar muito rapidamente sobre o que é o Air System Government como programa. Eu estive na fundação do Air System Governance como programa global. Isso foi no início da década de 1990, né? Então, o programa originalmente se chamava International Human Dimensions of Global Environmental Change, né? Nós fizemos, então, mais ou menos, aprovamos, assim, não me lembro agora, 96, 97, aprovamos o primeiro plano científico. O líder deste processo era Oran Yang, tá? E o programa, depois, ele teve muito sucesso em todo o contexto de programas de global change, digamos, tá? Que, digamos, desenvolvidos por um consórcio internacional, digamos, né? Naquela época, a pesquisa interdisciplinar sobre questões globais estava no início, digamos, tá? Em todo caso, havia já sobre questões econômicas e até políticas nas relações internacionais, mas não sobre questões ambientais, digamos, tá? E de governança do sistema Terra, digamos, tá? Bom, então, isso teve muito sucesso, várias publicações, vários eventos, e depois, no ano 2008, se transformou agora no programa Air System Governance, sob a liderança do professor Frank Birman, tá? Houve desenvolvimento de novos planos científicos, que também tiveram muito impacto, muito sucesso, e agora com reuniões amplas, já num contexto específico do programa, porque antes eram os eventos do International Human Dimensions of Global Environmental Change, eram eventos
de algum modo, em conjunto com outros programas do grande programa de Global Change. Inclusive, nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, grande evento no ano de 2001, tá? Evento onde teve a participação bastante grande, embora, como foi em outubro de 2001, pouco depois dos atentados do 11 de setembro, havia uma restrição significativa nas viagens, pessoas muito receosas de viajar em avião, então participaram menos pessoas do que originalmente se pensava. Bem, então, a tudo isto, chegamos aos últimos anos, onde o nosso grupo digamos, de problemas ambientais globais, política ambiental global, no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília, teve participação cada vez mais ativa no Earth System Governance, com participação muito intensa da professora Cristina Inoue e a professora Ana Flávia Barros. Então, isso nós fomos estimulados a então criar um centro específico de Earth System Governance em Brasília, para ser um pouco o primeiro centro da América do Sul e coordenar as atividades pesquisadores interessados na temática em toda, vamos dizer, em toda a América do Sul, né? E, enfim, claramente, digamos, ou seja, eu acho que a problemática do Earth System Governance é uma problemática assim, cada vez mais decisiva. É óbvio, porque o crescimento da questão dos problemas ambientais no mundo é muito grande nos últimos anos, digamos, está certo? É decir, ele oscilou em ciclos, digamos, ou seja, desde a década de 90, mas os últimos anos mostram um crescimento muito consistente, apesar de termos tido a Trump na presidência dos Estados Unidos. Digamos, tá? E aí, é claro que o problema mais visível hoje do Earth System Governance, a questão mais de longe, mais central, é a mudança climática, digamos, tá? Mas também a questão da biodiversidade é uma questão assim muito relevante, e a questão dos oceanos cada vez cresce mais em importância, devido a que é um dos efeitos da mudança climática, ou seja, o aumento da absorção de gases estufa pelos oceanos, que se não fosse pelos oceanos seria muito mais alta a concentração na atmosfera, digamos, tá? Então, isso tem sido assim, tem trazido agora os oceanos com essa dimensão de acidificação por causa do aumento, por causa da mudança climática, mais poluição por plásticos, digamos, tá? Que é um problema global assim que cada vez mais se torna central, muito visível, é impressionante, digamos, tá certo? Além dos problemas da poluição costeira dos oceanos e o impacto no ciclo do fósforo e do nitrogênio, tá? Então, assim, as regiões polares são regiões fundamentais dos oceanos, né? Não apenas dos oceanos, porque no caso da Antártida é um continente, digamos, né? E um continente assim que tem uma peculiaridade decisiva, que é ser não haver soberania, apesar de que há reclamos de soberania, esses reclamos são muito precários e não funcionarão. Por exemplo, para dar uma ideia, a Península Antártica, que é o lugar mais benigno para a vida humana dentro da Antártida, de fato o único que é mais viável, mesmo com todas as limitações, digamos, tá? Ela tem a soberania reclamada por 3 países, Argentina, Chile e Reino Unido, digamos, tá? E
assim, é o lugar onde está a maioria das bases, digamos, tá certo? Hoje tem bases de dezenas de países. Ou seja, que por mais que haja reclamação de soberania, isso cada vez mais não terá, cada vez mais é erodido e cada vez mais predominam os princípios do Tratado Antártica. Eu acho que, de todas maneiras, nós temos um contraste grande entre a dinâmica da região ártica e da região antártica. Na minha visão, a dinâmica da região antártica é uma região onde se consolida a governança ambiental global. Já na região ártica é diferente, porque todo o processo de erosão do gelo no verão, no Ártico, abre vías de navegação antes que não eram possíveis antes, e aí os reclamos de soberania tendem a acentuar-se, e o conflito geopolítico tende a acentuar-se. Então, isso é bem interessante para contrastar duas dinâmicas. Uma que podemos dizer de sucesso da humanidade na ação coletiva para a governança ambiental global, e outra de fracasso até agora. Tudo é até agora, não, porque a coisa pode mudar na governança ambiental global. Bom, acho que falei demais e muito obrigado. Professor Eduardo, muito obrigada pela tua fala, por fazer esse resgate do Earth System Governance e já introduzir, penso eu, um pouco do que a gente vai fazer nesse curso, né? Enfim, que envolve, claro, a partir de quem está organizando, né, o GERIMA e o Earth System Governance, envolve questões ambientais e climáticas, e a gente tem um particular interesse em tratar dessas questões, mas também envolve outras questões relevantíssimas, por exemplo, questões geopolíticas, de segurança, enfim, e de que a gente espera abordar um pouco dessa complexidade, um pouco dessa riqueza, e de alguma forma pensar isso a partir das relações internacionais. Embora não seja um curso restrito, fechado, para quem estuda e pesquisa com relações internacionais, é um pouco do nosso interesse de fomentar a pesquisa, de fomentar o estudo nessas áreas. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa rede de pesquisa que o professor Eduardo comentou, enfim, a gente tem um site que é possível acessar, tem muito material lá, muito, muito importante, muito interessante. Tá, eu vou passar agora umas breves informações sobre o curso. Esse curso, minicurso, vai estar dividido em 4 encontros, cada encontro de 1h30, sempre nas terças-feiras às 10h30 da manhã. Considerando a procura, o número de inscritos, enfim, a gente está fazendo uma transmissão ao vivo pelo YouTube e vai ficar gravado ali no canal da Faculdade de Ciências Econômicas para, enfim, depois poder ser assistido a qualquer momento. A gente vai ter um chat funcionando tanto aqui no Teams quanto lá no YouTube, e a gente vai ter, enfim, obrigada a quem está lá acompanhando o chat para vir trazer para os professores e para que a gente consiga fazer esse diálogo efetivamente. A ideia é que a gente sempre tenha um espaço de pelo menos meia hora ao final para fazer esse diálogo, essa conversa, tirar dúvidas, enfim. É uma informação sobre certificado. Haverá emissão de certificado para quem concluir o curso, para quem assistir os encontros. Portanto, a gente vai fazer controle de presença. Vai ser colocado ali no chat um formulário, ao longo do encontro, vai ser colocado um formulário para que vocês acessem e registrem a presença de vocês. E aqui uma informação para quem ficou na lista de espera, que não conseguiu, então, acessar pelo Teams, mas está acessando pelo YouTube e fez o registro, ficou na lista de espera, vai haver certificado. Então, preencham também ali o formulário, coloquem as informações de vocês. Se vocês tiverem feito a inscrição, estão na lista de espera, vocês terão o certificado. No final do curso, no final lá do 4º encontro, a gente vai enviar para todos os participantes outro formulário com uma avaliação, em que vai ser feita, então, uma avaliação desses 4 encontros e uma autoavaliação, né? Para que vocês comentem, então, da participação de vocês no encontro. Por enquanto, eu acho que era isso. Então, vamos agora para o nosso encontro de hoje. A gente vai tratar de noções introdutórias sobre regiões polares, sobre a Antártica, sobre o Ártico.
A gente tem, então, dois professores aqui para conversar com vocês, a professora Ana Flávia Grange Barros e o professor Léo Santos. Primeiro, então, vou convidar a professora Ana Flávia para fazer a sua, enfim, para dar a sua aula. A professora Ana Flávia, ela é professora de Relações Internacionais da graduação e do pós-graduação na Universidade de Brasília. Ela é membro do Earth System Governance e topou, então, essa parceria para organizar esse curso. Enfim, sem ela não teria sido possível. Professora Ana Flávia, muito obrigada. A professora Ana Flávia tem desenvolvido uma pesquisa, bom, ela tem uma trajetória de contribuição em pesquisa para as relações internacionais e meio ambiente, mas nos últimos tempos tem se dedicado a pensar oceanos e áreas para além da jurisdição nacional, e aqui entra, claro, o Ártico e a Antártica, enfim. Então, é isso, professora Ana Flávia, a palavra é sua. Muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada. É uma grande felicidade estar aqui com a professora Verônica. Queria agradecer muito também o professor Léo Ivandro. Eu não sei se vocês já estão vendo a minha tela. Sim. Sim? Ótimo. Professor Eduardo Viola também, um grande prazer tê-lo aqui. A ideia do curso veio do professor Léo Ivandro, da professora Verônica, e é uma enorme satisfação podermos discutir sobre esse tema. Eu vou tentar falar em 20 minutos e vou passar rapidamente pelos slides, para que vocês entendam um pouco como é o que nós pretendemos fazer no curso, com alguns conceitos de relações internacionais. Então, no primeiro encontro... Está passando, Verônica? Tá dando certo, estamos vendo ótimo. Agora. Então, tá ótimo, muito obrigada. Então, no primeiro encontro, que é hoje, são os aspectos introdutórios, eu vou falar rapidamente, dividido em 4 partes aqui, porque estudar o tema polar, um pouco sobre a Antártica, um pouco sobre o Ártico, e focar mais nas relações internacionais. O que eu fiz foi uma espécie de lista do conhecimento básico que eu acho que todo mundo deveria ter ao final do curso, e também pincelando um pouco o que os outros palestrantes abordarão. Nós conseguimos convidar gigantes da pesquisa polar no Brasil. Obviamente não convidamos todos os autores mais importantes, pesquisadores mais importantes, mas convidamos alguns dos mais importantes que fazem parte da nossa rede de pesquisa, que já publicaram ou estão fazendo pesquisa com o nosso grupo. E o primeiro ponto interessante é que a gente sempre tem essa questão de focar muito na Antártica e pouco no Ártico, na pesquisa aqui no Brasil. Fizemos um curso separando os 2 polos e, ao mesmo tempo, defenderemos a ideia de que é importante separar, mas também analisá-los de forma conjunta. Por que estudar o tema polar? Então, primeiro, para analisar o que nas relações internacionais nós chamamos de riscos globais, os limites planetários, partindo da hipótese óbvia, na verdade não é uma hipótese, já é uma premissa, né? Já está consolidado do ponto de vista científico, que o nosso futuro depende do gelo. Os 2 polos são extremamente importantes para garantir as dinâmicas planetárias com relação ao clima, a acidificação do oceano, o aumento do nível do mar, que inundará as cidades costeiras, afetará 1 bilhão de pessoas nos cenários mais catastróficos. A ideia é de que tudo que acontece nos polos tem impactos para a humanidade e vice-versa. A humanidade é uma força que impacta os limites, as dinâmicas planetárias, por isso que nós falamos da época do antropoceno. Do ponto de vista da ciência, um polo complementa o conhecimento sobre o outro, mas a agenda científica é infinita, tudo está conectado de alguma forma. Por exemplo, as baleias que vão se alimentar do crio no Polo Sul, quando elas voltam para águas mais quentes, elas causam impactos positivos com a sua digestão, por exemplo, né, algo que a gente não estuda, mas a biologia marinha tem isso como básico.
Do ponto de vista das relações internacionais, 2 espaços que estão fora do escopo da ONU, parcialmente fora do escopo da ONU, são 2 arranjos institucionais totalmente diferentes, mas precisamos entender como eles foram criados desta forma e por que funcionam desta forma. O degelo acelerado que a comunidade científica tem acompanhado nos últimos 20 anos pode ser o gatilho de algo que foi definido como colapso catastrófico. E um último ponto importante, que é a relação do Brasil com o tema polar, com a sua agenda de pesquisa nas relações internacionais e, principalmente, uma agenda de pesquisa interdisciplinar. Vocês notaram no curso há pesquisadores de diferentes áreas para discutir o mesmo tema. Então, a ideia é mostrar como a agenda de pesquisa de relações internacionais precisa necessariamente estar conectada com geografia, glaciologia, ciência política, sociologia, direito, economia, biologia marinha e outras. Segundo, muito rapidamente, o conceito de riscos globais, vocês podem olhar, existem vários relatórios de 2021 que são importantes. Eu coloquei um, que é o mais fácil de encontrar na internet, do Fórum Econômico, que mostra em diferentes categorias, então riscos econômicos, ambientais, geopolíticos, societais e tecnológicos. Nas relações internacionais, o nosso grande desafio é como conectar todos esses riscos, porque eles não são separados. Obviamente, uns têm efeitos sobre outros, positivos e negativos. No que concerne ao conceito de diplomacia científica, que é um conceito central, principalmente no sistema do Tratado da Antártica, esse é o resultado final de um relatório da Unesco de 2017, para falar da década da ciência oceânica. E quando vocês olham o sul global, o que é o sul global, vocês veem os países superdimensionados, China, Índia e o Brasil. Ou seja, o continente africano desaparece do mapa, por exemplo, e uma parte importante da Ásia também. Então, o conceito de diplomacia científica é extremamente importante para que o Brasil melhore a sua inserção internacional e geopolítica. O conceito de limites planetários eu coloquei em inglês, do Centro de Resiliência de Estocolmo. O professor Eduardo Viola mencionou muito rapidamente nitrogênio, fosfato. Se vocês pensarem que a Revolução Verde na Índia e o agrobusiness brasileiro usam muitos insumos químicos que depois vão para o solo e que de alguma forma chegam às costas, vocês conseguem então enxergar esses elos que levam a as questões, as agendas de pesquisa, biofísico-químicas, biologia marinha, sobre o que essas atividades têm como impacto nas águas, né? Principalmente na costa, mas não apenas nas costas. No que concerne a Antártica é um continente gelado, um continente, ou seja, ele pode descongelar em algum momento, que é o que está acontecendo, isso pode levar a conflitos de interesse e podem levar a conflitos armados. Não há população nativa, porém há bebês chilenos que já nasceram lá e os habitantes não são reconhecidos como nativos. Isso é uma questão de direito internacional. Quem chegou primeiro lá? Semana passada, apareceram publicações neozelandesas comprovando que maores, população tradicional, de várias ilhas, não só da Nova Zelândia, foram os primeiros a encontrarem a Antártica. Os russos acham que foram eles e outros países também têm os seus heróis polares, né? Por que eles não colonizaram o continente? Porque ele era inóspito e porque a tecnologia disponível no século XVII e XVIII não permitia. Atualmente, permitiria, porém, o continente não tem habitantes reconhecidos. Então, essa é uma questão interessante para pensarmos. No passado,
Houve reivindicações territoriais ligadas ao período colonial, e aí, no caso da Antártica, inclusive o Tratado de Tordesilhas é usado pela Argentina e pelo Chile como sendo a prova de que o mundo foi dividido em duas partes, as duas potências que ficaram, então, com as porções da Antártica que eles reivindicam hoje, Chile e Argentina. No caso, na época, era Espanha e Portugal, obviamente. As ex-colônias espanholas, Chile e Argentina, reivindicam, portanto, a sua porção na Antártica. Em 1959, decidiu-se pela assinatura de um tratado, não por coincidência, em pleno período de Guerra Fria, ou seja, há todo um contexto que explica o desenho institucional, que nós analisaremos ao longo do curso, e acabou se decidindo, então, que a ciência seria a base da negociação, porque foi negociado no âmbito do AME geofísico, e a Antártica acabou tendo o reconhecimento do seu status como patrimônio comum da humanidade, junto com os fundos marinhos, que são inapropriáveis. É um território no qual atividades militares são proibidas, não a presença militar, mas atividades militares, porque Guerra Fria. E a pesquisa para o bem da humanidade deveria ser compartilhada por todos, que é o que acontece mais ou menos, né? E, por último, acabou criando que se chama um sistema antártico, que é formado por diferentes iniciativas institucionais, eu coloquei só algumas aqui, o Protocolo de Madrid, que é um protocolo com viés ambiental, o SCA, que é a parte científica do Tratado da Antártica. Nós conversaremos sobre isso ao longo do curso, principalmente com o professor Jefferson Simões. A CAMLAR, que é uma convenção para a gestão dos recursos marinhos antárticos vivos, e tratados relacionados a espécies específicas como crio, baleia, turismo, pesca e etc., que são chamados tratados setoriais ou específicos, que têm, de alguma forma, impacto com o grande tratado, que é o Tratado da Antártica. As pretensões territoriais são essas, os países que tentaram, de alguma forma, obter o reconhecimento de soberania sobre um pedaço do continente. Nós sempre dizemos que eles estão congelados, porque o tratado, assim, colocou, o tratado será reaberto para revisão em 2048. Então, por enquanto, nós dizemos que essas reivindicações territoriais estão congeladas. Chamo a atenção de vocês para o fato que há uma sobreposição de reivindicações, então, vocês olharem ali o Reino Unido, Chile e Argentina, por exemplo. Igualmente, Austrália e Nova Zelândia reivindicam partes que foram do Império Britânico, quando eles eram colônias britânicas. A Noruega, pelo fato de ter tido um grande navegador que chegou até a Antártica, e a França, igualmente, por entender que tem direito à faixa vermelha reivindicada aqui. Outros países decidiram não reivindicar território, como é o caso do Brasil. Precisamos entender por que, ao longo do curso, fica aí uma pergunta para vocês. O presente, a Antártica é a maior reserva natural do planeta, então é considerado um caso de sucesso, porém ela tem problemas, por isso que há o ponto de interrogação. Ela colocou a ciência como uma condição sine qua non para que os membros possam se tornar membros efetivos. A Antártica tem recursos minerais, biológicos e água ainda mal estimados, ou seja, há uma perspectiva científica das grandes reservas, mas atualmente, por exemplo, encontrou-se novos dados com uma espécie de oceano de água mais quente no fundo do mar, algo fantástico, e obviamente eu não vou me estender sobre isso porque eu não entendo nada do tema. Mas se vocês olharem o filme dos anos 40, o almirante Richard Byrd, dos Estados Unidos, já colocava a importância da Antártica, principalmente na perspectiva da Terceira Guerra Mundial. Os pleitos territoriais não foram resolvidos ainda, mas os três grandes players
Estados Unidos, China e Rússia não têm pleitos territoriais e não concordam com os pleitos territoriais. Logo, nas relações internacionais, isso é uma sinalização forte de como será o futuro das negociações. A TCM são os tratados, as reuniões consultivas do Tratado da Antártica, são reuniões anuais com 29 membros que têm direito a voto, estão abertos para novas adesões, desde que os candidatos comprovem pesquisa efetiva, e o Brasil é um membro deles. Então, o Brasil compartilha a mesa de negociação com outras grandes potências. É extremamente importante, porque os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança estão presentes nessa lista de 29 membros. A mineração foi proibida na Antártica, mas pelo Protocolo de Madrid, que é o protocolo ambiental, e não pela Câmara, que é uma convenção que seria específica para regular a mineração na Antártica. Temos que entender por que isso aconteceu. E, por último, a bioprospecção, ou seja, a prospecção dos recursos vivos, ainda não foi regulada. Ao mesmo tempo, há um tratado obrigatório internacional sobre biodiversidade no alto mar, que se chama BBNJ, que está em vias de negociação. E o futuro da Antártica? Bom, temos várias perguntas aqui. O que sustenta o regime, se é a estabilidade hegemônica, ou seja, a liderança norte-americana, se é realpolitik, ou seja, o pragmatismo dos estados mais importantes, se é uma necessidade funcional, ou seja, do ponto de vista da teoria institucionalista, alcançar as metas do tratado, se é um pragmatismo político de gestão, ou se é, ao contrário, uma outra hipótese, dever de cooperar tal qual está assegurado no direito internacional. Ou se são todos juntos, ou quais delas são as hipóteses mais importantes. O que é claro é que há uma relação entre a simetria de poder e a efetividade de tratados multilaterais em geral. No caso da Antártica, fica a pergunta para vocês. Uma outra pergunta que não tem resposta simples, se o tratado permanecerá robusto até 2048, ou se antes disso haverá alguma grande mudança que nós chamamos de tipping point, um ponto de inflexão, que faz com que tudo mude, e se decidirem mudar as regras do jogo, o que acontece? Quem mudaria as regras do jogo? A China? Os Estados Unidos? A Rússia? Quem? Algumas perguntas para vocês pensarem no futuro. O que poderá acontecer antes de 2048, o que você gostaria que acontecesse, qual o caminho para atingir as suas metas, ou qual o lugar do Brasil neste regime internacional. São perguntas amplas que nós debateremos ao longo do curso. Com relação ao Ártico, o Ártico não é um continente, ele é um mar congelado, mas há povos nativos lá. Então, muito diferente da Antártica. Há uma corrida para o Ártico, agora, recente, mas ela é renovada, ela tem altos e baixos também, ela foi renovada desde a Segunda Guerra Mundial, e há também um enorme potencial mineral, turístico e principalmente para o transporte marítimo, que interessa principalmente a Rússia e a China. No presente, o mesmo contexto geopolítico no que concerne a ONU, ou seja, o que se decide na ONU não tem impacto direto em nenhum dos dois polos. A ONU não atinge territórios sem soberania, porém são 2 arranjos fora do sistema da ONU, parcialmente fora, né? Mas eles são bem diferentes, porque no caso do Ártico, há o Conselho do Ártico, criado em Ottawa, em 96, Canadá, e o Tratado de Svalbard, que é de 1920, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Também os players, os grandes atores, são Estados Unidos, Rússia, Canadá, Noruega e China. Obviamente, não podemos esquecer do interesse do setor privado, das grandes empresas mineradoras, do setor do petróleo, setor do transporte marítimo, logística e etc. Eu foquei nos estados aqui por uma questão de tempo. Há planos para mineração aumentar bastante no futuro, inclusive no caso da Noruega, o que eles chamam de mineração sustentável, eles, ao extraírem gás, eles reinjetam CO2 no fundo do oceano, então isso é um problema gigantesco,
de sustentabilidade, porque aquele gás reinjetado pode, em algum momento, ser liberado, ou será, se acontecer algum acidente. E, por último, que interessa as relações internacionais, um enorme potencial de desentendimento das grandes potências no que concerne ao território, a direitos e deveres. O Conselho do Ártico é um arranjo fantástico, extraordinário, muito interessante. Tem 8 Estados-membros, alguns deles são mencionados aqui, e 6 associações de povos tradicionais. Eu fiz questão de colocar a lista para que vocês possam, depois, se tiverem interesse, analisar um pouco a história de cada um deles. São os povos que estão tentando participar efetivamente e defender os seus direitos tradicionais. O futuro, um degelo na agenda diplomática deles, dos membros do Conselho do Ártico e da China, não é um problema da ONU, ou é muito maltratado dentro do sistema da ONU, um grande fracasso do ponto de vista do multilateral, e, igualmente, no caso do Brasil. Noruega e Rússia, na minha opinião, são os 2 países que prometem conflitos mais sérios, e um ponto extremamente importante é a Polar Silk Road, que a China planeja desenvolver no futuro. Agora, no que concerne as relações internacionais, eu coloquei uma lista de conceitos que eu acho os mais centrais para a pesquisa em relações internacionais. Eu vou passar muito rapidamente por eles, e depois, caso alguém tenha dúvidas, precise de algum esclarecimento, eu fico às ordens para responder. Primeiro conceito, Commitment and Compliance, que vem do direito internacional público, compromisso e observância das normas. Segundo conceito, arranjos de poder. Circulação das normas multilaterais, ou seja, como o que é decidido na ONU pode ou não ter impacto nos outros regimes polares, por exemplo, a base principiológica, o princípio da precaução, o princípio do dever de cooperar, o princípio da responsabilidade de não causar danos fora da sua jurisdição nacional, etc. Conceito de governança polar, ou seja, como as coisas funcionam no polo. Vou voltar ao conceito de governança. Governança tridimensional, no caso do Brasil, Amazônia, Amazônia Azul e Antártica. Complexo de regimes, vocês devem ter estudado regimes internacionais na teoria de relações internacionais, então um nível um pouquinho mais sofisticado, mais recente, como esses regimes interagem. Policy networks, são as redes políticas, ou seja, no caso do Brasil, como a política exterior brasileira é formada, quem são os atores que decidem. A década da ONU sobre ciência oceânica, conceito de diplomacia científica, que o professor Andrei Polejac vai desenvolver mais, e o conceito de diplomacia estratégica, que é como o Brasil, por exemplo, deveria preparar sua agenda para o futuro. Algumas questões, porque os arranjos de poder são assim e não de outra forma, pensando nos atores, se são os mesmos players, porque os resultados dos 2 polos são diferentes, nos fatores, quais são os fatores determinantes, feedback loops positivos, as guerras, potencial de conflito, e, mais recentemente, resposta à Polar Silk Road chinesa, Build Back Better World, que é uma iniciativa lançada no eixo Euro-Atlântico. Então, Biden com os europeus, como responder à retomada econômica de uma forma mais ampla, que tem impacto principalmente no tabuleiro do Ártico, e processos políticos, legais, decisórios, que é o que nós estudamos nas relações internacionais. Essa tipologia muito simples, atores, fatores e processos, é da professora Mireille Delmas-Marty, do Collège de France, que é uma professora de Direito Internacional, tentando conversar com outras disciplinas. No caso de relações internacionais e governança, essa é uma tentativa de abordagem para mostrar como a governança global é mais ampla do que simples abordagens organizacionais. No caso dos regimes, esse é um outro quadro analítico, comparando convergência de expectativa dos atores com a formalidade dos arranjos. Vejam que isso é bem antigo, o professor Oren Young é o professor que o professor Eduardo Viola mencionou no início do curso,
Esse quadro analítico ainda é muito útil, por isso que eu coloquei. No caso de complexidade e diplomacia estratégica, esse é um exemplo de complexo de regimes para a mudança do clima, do Keohane, que é um dos professores mais importantes na agenda de pesquisa de relações internacionais, ainda vivo. Quem nunca viu esse nome precisa pesquisar, precisa entender o trabalho dele, porque ele é muito importante para discutir teoria das relações internacionais. E vejam que, pensando em clima, ele não colocou nada sobre os polos. Então, há uma necessidade aqui de atualização do que foi proposto para puxar essa agenda para o nosso interesse específico no curso. Esse é um outro quadro analítico para discutir governança global, que eu uso muito. Peço desculpas para quem já viu as minhas aulas, eu sempre uso esse quadro, eu acho ele muito interessante. Aplicar esse quadro para um tema específico é sempre um enorme desafio, mas ele ajuda a organizar as ideias e entender melhor o conceito de governança. O conceito de governança serve para responder a pergunta: como as coisas funcionam? Então, a governança dos polos, como funcionam? É preciso analisar os polos juntos ou separados? Obviamente, eu não tenho resposta para essa pergunta, mas jogo para vocês. Outro quadro analítico interessante, o Policy Network. Esse aqui nós apresentamos na ISA, que é um evento internacional de relações internacionais principalmente, mas ele é interdisciplinar, ele tem a dimensão internacional como a sua base. Nós mostramos a Secretaria Executiva da Comissão Interministerial sobre Recursos do Mar, no que concerne a Antártica, no âmbito do PRO-Antártica, o Programa da Antártica. Nós mostramos que antes de 2020, a Marinha tinha um papel central e tinham 3 ministérios que nós consideramos os mais importantes. O Ministério das Relações Exteriores, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente. E depois de 2020, nós consideramos que houve uma pequena mudança com relação à Antártica. Logo, a rede política mudou ligeiramente. E o mais importante é, obviamente, que o Ministério do Meio Ambiente não tem mais papel relevante no que concerne a Antártica, na nossa análise. E o quadro analítico do Earth System Governance, que eu convido todos a olharem no plano científico, coloquei a fonte aqui, o site. Eles têm condições contextuais, que são transformações, desigualdade, antropoceno e diversidade, pluralidade, e lentes de pesquisa, que são arquitetura e agência, democracia e poder, justiça e alocação, antecipação e imaginação, e adaptatividade e reflexividade. Se vocês pegarem, por exemplo, antecipação e imaginação, é exatamente a linha das pesquisas, das perguntas que eu coloquei para vocês, o que vocês gostariam que acontecesse até 2048, exatamente usando esse quadro analítico. E por último, esse é um dos livros que nós organizamos, tem vários temas sobre BBNJ e Antártica, eu convido todos à leitura. Eles estão disponíveis no site do GERN, que é um grupo de pesquisa coordenado pela professora Karina Costa de Oliveira, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Lá há várias publicações, PDFs gratuitos disponíveis, e toda a base da nossa pesquisa está sendo compilado lá para que os alunos de graduação, principalmente Direito e Relações Internacionais, possam ter acesso às nossas pesquisas. Mas, obviamente, nosso interesse é que os alunos também da Biologia, da Geologia e de outras áreas venham conversar, e os pesquisadores também são de várias áreas diferentes, inclusive nesse livro. Por último, eu gostaria de agradecer, pedir desculpas de ter falado muita coisa rápido demais e mesmo assim ter usado bastante tempo, mas eu queria deixar para vocês um pouco a ideia do arcabouço que o curso pretende cobrir e deixar para vocês que essa iniciativa é extremamente importante, porque nós temos pesquisadores com pesquisas de ponta, de altíssimo nível, que vêm conversar com estudantes, pesquisadores de relações internacionais, direitos, ou seja, nós estamos efetivamente construindo um diálogo interdisciplinar
E espero com isso que vocês fiquem animados e pesquisem sobre o tema, porque, como vocês viram no meu mapa inicial, o Brasil é importante, mas ele tem um potencial gigantesco ainda a ser desenvolvido sobre os dois temas. Muito obrigada. Professora Ana Flávia, muito obrigada por essa fala super instigante, nos colocou um monte de perguntas difíceis aqui para a gente pensar, enfim, e discutir, e conversar. Eu queria, então, propor o seguinte para quem está nos assistindo. Esse é um curso, não é uma palestra, enfim, que o professor fala e aí a gente desliga e vai embora. A ideia aqui é de que a gente consiga estudar junto, pensar junto, dialogar. Então, aproveitem esse momento, aproveitem que a gente tem a professora Ana Flávia e o professor Léo aqui e façam perguntas. Tentem testar respostas para os questionamentos dela. Se vocês têm dúvida, alguma curiosidade em relação a algum autor ou a algum conceito, coloquem ali no chat, mandem e a gente está numa equipe aqui para atender vocês, a gente vai tentar responder. Vocês sabem, a gente criou aquela pasta no Drive em que a gente tenta colocar textos também para leitura. A ideia é que a gente consiga aproveitar esse momento para fazer uma formação, então que a gente se forme, que a gente estude um pouco desse tema. Eu tenho um recado para dar aqui antes de passar a palavra para o Léo, que é, para quem está acompanhando pelo YouTube, o link para preenchimento do formulário foi enviado por e-mail. Então, a gente pede para que todos que desejem o certificado confiram o seu e-mail, tá bom? Então, eu vou insistir. Usem o chat, não é só para fazer aquela pergunta precisa ou para a gente conseguir dialogar. Vocês podem testar respostas e testar perguntas por ali também. Dito isso, eu vou passar a palavra, então, para o professor Léo Santos. O professor Léo é um dos responsáveis por esse evento estar acontecendo, porque, como eu disse, foi conversando com ele ali nas falas, contando um pouco do que pesquisa ali no Gerima, no nosso grupo de pesquisa, foi que instigou todo mundo a querer conhecer um pouco mais. E daí, bom, a gente ouve a professora Ana Flávia e a gente quer estudar, quer ler, quer conhecer. Então, mais uma vez, agradeço os dois por estarem aqui. O professor Léo, ele é professor de Direito, advogado, doutor em estudos estratégicos internacionais, com uma tese sobre regiões polares e uma discussão sobre conflito e cooperação nas regiões polares. Então, dito isso, professor Léo, a palavra é tua. Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estão vendo meu slide? Te ouve e vê os slides. Uhum. Tá ótimo, obrigado. Então, em primeiro lugar, agradecer o convite para participar desse curso. Eu muito feliz em compartilhar ele com a professora Ana Flávia. Primeiro de tudo, nesse momento tão grave da nossa história, eu queria me solidarizar com todos os brasileiros que perderam seus entes queridos, familiares, amigos, e que isso passe, que a gente construa um futuro melhor. E quando a gente fala em regiões polares, construir um futuro melhor é a base do entendimento de qualquer curso, de qualquer ensino. Como se trata de um tema introdutório, muito do que eu vou falar, a professora Ana Flávia já trabalhou rapidamente aí também, já mostrou para vocês. Espero que isso contribua. Meu objetivo rapidamente nesse espaço é mostrar o sistema do Tratado da Antártica e o Conselho do Ártico como os regimes adaptados a um e a outra região. E também trabalhar alguns temas emergentes e futuros de debate na região, coisa que a professora Ana Flávia também já antecipou para todos. Eu parto da ideia de que regimes internacionais é um conjunto de regras e princípios que estruturam uma organização e a ordem internacional. Aqui, um conceito sem muita preocupação científica, nesse momento, é mais introdutório mesmo. Para falar, em primeiro lugar, da Antártica, né, vocês podem olhar por esse mapa rapidamente e ver que a Antártica
embora algumas notícias ultimamente tenham dito que ela é parte do território nacional, ela não faz parte do território brasileiro, infelizmente, né? Algumas notícias nesse sentido pareceram ultimamente, é muito distante, mas também, né, é importante no contexto, estabelecer bem a localização. O sistema do Tratado da Antártica, ele abrange toda essa área circundada perante o continente propriamente dito, ou seja, é o continente antártico mais as águas que em torno da Antártica. Recentemente também apareceu a notícia de que o Oceano Antártico teria sido considerado agora, recentemente, pela Sociedade Geográfica como o quinto oceano, né? Para muitos pesquisadores, essa é uma realidade que tem mais de 30 anos que se fala num oceano próprio, com características próprias, mas esse reconhecimento da Sociedade Geográfica também é importante para o tema, né? Então, a Antártica é um continente circundado pelo oceano. O oceano é, por vezes, congelado em boa parte, e durante o período de inverno e verão também varia esse congelamento. A área do oceano congelada todo o contorno, na linguagem das regiões polares, chama-se criosfera. A linguagem do gelo no mundo se chama criosfera. Então, as diferentes espaços congelados têm o nome de criosfera. O conjunto desses espaços tem o nome de criosfera. Então, na Antártida temos a cobertura de gelo, que pode alcançar 4.000 metros, o que significa que a superfície está, por vezes, muito abaixo do nível do mar. O que a gente enxerga na Antártica é a área congelada a 4.000, então muita parte da superfície da Antártica está submersa, né? Se houver aumento do nível do mar, a Antártica ou derretimento, a Antártica pode se levar num conjunto de ilhas, um arquipélago. Isso é que se pensa no futuro, certo? Existem as plataformas, que são parte da extensão do gelo do continente que se estende sobre o mar, mas não fazem parte do continente. Ela é a maior reserva de água doce do mundo, né? Com quase 70% da água doce do mundo, e tem seus recursos. Hoje em dia, eu acho que na Antártica e no Ártico, falar em recursos não é a linguagem mais apropriada. O valor intrínseco da região, né? O valor da sua conservação é maior do que qualquer outro tipo de recurso mineral ou recurso marinho que se possa existir. Ou seja, tem que ter muita prudência em imaginar as regiões de busca de recursos naturais, porque o que revela mesmo a sua importância é a sua conservação. Esse talvez seja a grande construção que tem que se fazer no século XXI, ou seja, enxergar as duas áreas como uma área de conservação e não como uma área de exploração de recursos naturais. As origens, o Tratado da Antártida tem sua origem já comentada pela professora Ana Flávia, é um tratado construído nos anos que antecederam principalmente antecederam, melhor dizendo, que foram depois da Segunda Guerra Mundial, né? No início da Segunda Guerra Mundial, havia uma preocupação estratégica numa eventual ocupação russa do continente, né? E também disputa entre aliados dos Estados Unidos na região, porque esses aliados teriam interesse em obter soberania sobre determinadas áreas da Antártida. E também precedentes de exploração econômica, mas fundamentalmente a ideia de que poderia ter uma exploração estratégica pela União Soviética e disputa entre aliados americanos no continente. E as disputas eram disputas territoriais, né? Por quê?
porque esses aliados americanos aí, Inglaterra, França, Argentina e Chile, buscavam reivindicações territoriais no continente. Como o professor Viola antecipou também, e a professora Ana Flávia também, dizendo, essas reivindicações atualmente, elas estão congeladas, ou seja, não existe, pelo tratado, artigo 4º do Tratado da Antártica, não existe a possibilidade de exercício dessa reivindicação, certo? Então, não há de fato, nenhuma relevância às declarações de territorialidade exercidas no continente antártico por esses países. Em especial aqui o Chile, a Argentina, a Austrália, Nova Zelândia e a Noruega. O Tratado da Antártica, ele foi realizado em 1959 e entrou em vigor em 1961. Os membros originários do tratado são Argentina, Chile, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, França, como vocês observam aí, são todos países que têm reivindicações no continente e além de alguns países que participaram no Ano Geofísico Internacional em 1957 e 1958. Esse Ano Geofísico Internacional foi um ano dedicado à pesquisa nas regiões polares, especialmente no Ártico, né? Mas também na Antártida. Então, todos os países que participaram do Ano Geofísico, mais os aliados americanos, que tinham reivindicações no continente, e além da União Soviética, na época, que exigiu que a sua participação no tratado. O tratado estabeleceu o uso pacífico e científico da Antártida, vetou a militarização e a nuclearização do continente, né? Estabeleceu perspectivas de exigência de pesquisa científica para poder fazer parte como membro consultivo do tratado. O que significa membro consultivo do tratado? Significa aquele que tem direito a voto no tratado, ou seja, participar das decisões do tratado. Essas decisões do tratado são tomadas nas ATCMs, que são as reuniões das partes. Na reunião das partes participam, além dos membros do tratado, outros países que podem ser convidados, e organizações internacionais como o SCAR, a SOC, a IMO, a Organização Mundial a Organização Mundial que me fugiu a palavra aqui, a Organização Mundial que mede as temperaturas, desculpem. Meteorológica. A Organização Meteorológica, obrigado, professor. Tá. Também o tratado aqui é colocado como uma parte do sistema do Tratado da Antártica, ao que se somam a Convenção para a Proteção das Focas Antárticas, a Convenção sobre os Recursos Vivos Marinhos da Antártica, o Protocolo do Tratado da Antártica, sobre meio ambiente, e a Convenção sobre o regime jurídico, que não está em vigor. Somente os 4 primeiros estão em vigor. Além disso, outros tratados internacionais podem ser aplicados nesse espaço que vai ao sul do paralelo 60 graus sul, que é a parte que é regida pelo regime do Tratado da Antártica. Atualmente, no STA existem 54 países, dos 12 membros originários, 17 partes consultivas e 25 partes não consultivas. O Brasil aderiu ao tratado em 1975 e a parte consultiva do tratado desde 1983. Aqui é importante dizer o seguinte, que para ser parte consultiva do tratado, é necessário que tenha pesquisa científica sistemática no tratado, né? Então, um país que adere ao tratado, para poder exercer o direito de voto, ele precisa manter pesquisa científica no continente.
as competências do tratado são absolutas, no caso do sistema do Tratado da Antártica. O Tratado da Antártica ele tem caráter deliberativo, legislativo e administrativo. Ele pode alcançar, não há limites de competência em matéria de temas que ele possa tratar, né? Mas ele, então, de toda ordem, trata de cooperação, trata de pesquisa científica, trata das relações estatais, das relações com as próprias pessoas que estão na Antártida, né? Ou seja, disciplina os regimes jurídicos aplicáveis a esta, que no caso são dos países de origem, né? E também no Tratado da Antártica, ele tem capacidade de fazer as normas que regem o tratado. Aí, no caso, existem, desde 1995 em diante, existem 3 tipos de instrumentos que são construídos pela ATCM, que são as medidas, que têm força coercitiva, resoluções, que são textos que não têm força coercitiva, e sim exortativos, e as decisões que tratam de matéria administrativa. Essas são as formas como se constrói a administração e a legislação no sistema do Tratado da Antártida. Embora seja visto como um tratado de êxito, inclusive o Tratado da Antártida, amanhã, dia 23 de junho, vai se fazer 60 anos da que comemora a sua entrada em vigor, né? Então, é um tratado longevo e que talvez um dos mais longevos da ordem internacional, e é visto sempre como um exemplo de sucesso, como um êxito no âmbito das relações internacionais, construindo um espaço de harmonia entre os estados, um espaço de respeito político entre as nações. Nos últimos anos, há muitas críticas sobre o Tratado da Antártica, especialmente, assim, déficit democrático. O que isso significa, um déficit democrático no tratado? Significa que nem todas as nações do mundo fazem parte do sistema do Tratado da Antártica. É livre adesão, mas evidentemente que muitos países, especialmente os países do terceiro mundo, os países do Sul, não participam do tratado. Por quê? Porque a convergência para a participação implica sempre na ideia de que se possa fazer pesquisa, se possa decidir sobre o tratado. Então, a ideia de que o tratado precisa mudar com o tempo, isso é importante, precisa atingir uma internacionalização plena, com a participação de toda a comunidade internacional, e também há uma necessidade de que se construa, dentro do Tratado da Antártica, a ideia de que a região tem que servir às futuras gerações, tem que servir ao próprio planeta. É para isso que ele está ali. Eu também coloco aqui alguns temas que eu julgo importantes no futuro do tratado, do sistema do Tratado da Antártica, que são o tema relativo à ampliação da plataforma continental. Por quê? Porque na Antártida, como não se reconhece nenhum título de territorialidade, seria um espaço sem estado costeiro. E sendo um espaço sem estado costeiro, nenhum espaço poderia reivindicar ampliação da plataforma continental com base no artigo 76 da UNCLOS. Então, esse é um tema que vai ser desenvolvido. Por quê? Porque países como a Argentina pretendem essa ampliação da base naquilo que entendem como extensão da sua plataforma continental do território antártico argentino. A Comissão de Limites da plataforma continental das Nações Unidas já se manifestou, disse que não vai avaliar estas pretensões. Mas é um tema importante, tanto no Ártico como na Antártica. Depois existem conflitos entre alguns estados, Argentina e Inglaterra
pelas ilhas subantárticas, é um tema antigo, desde da Guerra das Malvinas, né, anterior mesmo a isso. Disputas entre a Austrália e a Nova Zelândia em relação à caça da baleia pelo Japão, disputas entre a Austrália e a China sobre sistemas de via satélite de rastreamento. Um tema importantíssimo em relação à Antártida são as mudanças climáticas. Quando se trata das regiões polares, sempre tem que dar dois vieses na relação às mudanças climáticas. Ou seja, é o efeito interno das mudanças climáticas no continente e na região, e o reflexo dessas mudanças para todo o planeta. Por quê? Porque a ligação das regiões polares é absolutamente relevante para a manutenção do equilíbrio climático planetário, especialmente em função das correntes marinhas e das correntes atmosféricas. E também uma possível revisão do Protocolo Ambiental da Antártica em 2048. Tá? São temas de emergentes e futuros em relação à Antártica. Independente de qualquer coisa, eu acredito que no futuro o STA, o sistema do Tratado da Antártica, continuará sendo um sistema que vai regular a região, mas manterá uma condição autônoma adequada à Carta das Nações Unidas. Essa é a posição da maioria dos trabalhos científicos feitos ultimamente, né? Então, essa é que eu defendo também. Além do Ártico e da Antártica, vamos para o Ártico, né? O que em relação ao Ártico eu tenho a colocar? Eu vou passar aqui rapidamente o mapa do Ártico para identificar o que a gente... Primeira coisa, quando se fala em Ártico, o que se identifica como Ártico para fins de relações internacionais, né? O Ártico aqui é considerado, são áreas continentais que estabelecidas nesse círculo que envolve áreas continentais da América, da Ásia e da Europa. Certo? Esse é normalmente a ideia do paralelo 66 graus norte, né? Acima do paralelo 66 graus norte, iniciado o círculo polar. Hoje essa ideia já mudou um pouquinho, se imagina que a partir dos 58 graus norte se considera a área do círculo polar ártico, né? Além das áreas continentais, existem inúmeras ilhas dentro desse espaço e, além das ilhas, existem vários mares adjacentes e o Oceano Ártico Central. O Oceano Ártico Central é a parte normalmente que fica congelada da região. Nos últimos anos, quase que congelada parcialmente. Por quê? Durante os períodos de verão, grande parte dessa área mais branca aqui do círculo do Oceano Polar descongela na parte do verão e mantém-se congelada durante os meses de inverno, né? Isso é o que normalmente se trabalha quando se fala em descongelamento das áreas do Ártico, ou seja, durante o período de verão, atualmente, boa parte que antes ficava congelada, agora fica descongelada. E ao descongelar essas áreas do Ártico, né, especialmente do Oceano Ártico Central, o processo que vai ser visto aqui, provavelmente nesse curso com muito mais profundidade, mas que o processo de alimentar as mudanças climáticas aumenta. Por quê? Porque toda essa área branca congelada, ela reflete muito mais os raios solares. E enquanto que a área de mar propriamente dita, ela absorve os raios solares. Então, quanto mais descongela o Ártico, mais a temperatura aquece na Terra. Por quê? Porque é muito mais calor absorvido. Então, esse é um grande ponto quando se fala de mudanças climáticas no Ártico. Vou voltar aqui um slide.
para falar. O que envolve essa questão do Ártico em matéria de relações internacionais? Aqui eu coloco o seguinte, o Ártico como um regime complexo. Por quê? Na Antártida, normalmente os tratados são tratados em que há obrigação de cumprimento das normas pelos estados. E já no Ártico, isso é muito diferente. Por quê? Porque normalmente as medidas que compõem o sistema do Ártico, político-jurídico do Ártico, envolve o cumprimento de regras nacionais, regras internacionais, regras nacionais aplicadas com jurisdição estendida, ou seja, para além do próprio país. Isso é bastante complexo, em virtude de que tem um dispositivo, o artigo 232 da UNCLOS, permite que os estados possam fazer normas sobre áreas totalmente congeladas. Então, existem normas que atingem espaços marinhos para além do normalmente concebido, que seria a área do mar territorial. E nesse ponto, é importante colocar que o Conselho do Ártico é a instituição ou ordem que organiza o sistema de cooperação no Ártico. E esse órgão que organiza essa cooperação, ele é formado por normas não obrigatórias para os estados. Normalmente se pensa num sistema com normas obrigatórias, e o Ártico, e o sistema do Ártico foi construído com normas que não são obrigatórias para os estados. Tá? E não sendo obrigatórias por estados, não perde nenhuma dinâmica de uma ordem internacional. Ele se baseou nessa fórmula, mas não perdeu nenhum momento a importância, o seu capital político, por assim dizer. O Conselho do Ártico é formado por países que normalmente são muito mais próximos, quase que costeiros ao Ártico. Não são costeiros ao Ártico, todos eles, mas que têm a sua natureza envolvido pela dinâmica do Ártico. São a Dinamarca, Noruega, Finlândia, Rússia, Suécia, Islândia, Canadá, Estados Unidos. Países costeiros do Ártico são 5, chamam-se o Ártico 5, que agora é quase que uma organização paralela ao Conselho do Ártico, mas aqui não é o caso. Além desses membros permanentes, esses estados permanentes que têm direito a voto no Conselho do Ártico, são membros permanentes do Conselho do Ártico, as organizações indígenas que habitam as regiões polares. E daí o mais conhecido são os Inuits, né, que se chamava esquimós, que não é o nome correto, mas sim como eles se autodenominam, Inuits, Athabascan, os Gwich'in e especialmente os Samis na parte da Rússia. É interessante, assim, acho que mostrar que para um brasileiro, normalmente, para reconhecer uma comunidade indígena, normalmente se olha a sua forma, a sua idiosincrasia. Aqui no Ártico, para um brasileiro, normalmente ele vai olhar, se vocês procurarem na internet, vão ver que uma pessoa Sami ou uma pessoa Gwich'in um Athabascan é considerado uma pessoa branca aqui no Brasil. Não tem aquela ideia de idiosincrasia reconhecida assim popularmente como indígena. É interessante observar isso para ver como a diversidade é importante no Ártico, né? E essas comunidades são relevantes lá. Tem membros observadores do Conselho do Ártico, vários países participam como observadores, ou seja, não têm direito a voto. A China, eles são sob admissão, não é voluntária e obrigatória a aceitação do membro observador, tem que ser votada e reconhecida, a participação é diferente isso do que no que respeita à Antártica, a adesão é pura e simples, né?
a Itália, Japão, Índia, Coreia, Inglaterra, China, Holanda, Polônia. O Brasil não faz parte como membro observador do Ártico. Além de membros observadores, temos organizações intergovernamentais, vocês estão vendo aí quais são, e organizações não governamentais também podem participar do Conselho do Ártico. Participa a Oceana, WWF, a Universidade do Ártico também, que é uma organização importante de pesquisa. Como atua o Conselho do Ártico? O Conselho do Ártico se organiza em reuniões ministeriais, bianuais, onde são tratados todos os temas pertinentes. As decisões também são por consenso? Pois não? Desculpa te interromper, Léo. Eu só vou te pedir para a gente, se tu puder ir concluindo, porque são 11h50, tá? Tá, ok. Você é muito rápido. O Ártico tem uma secretaria-geral estabelecida em Tromsø, na Noruega. A Antártica eu também não mencionei, mas também tem uma secretaria-geral que é estabelecida em Buenos Aires, né? O Conselho do Ártico, ele não tem orçamento próprio, todas as atividades são financiadas pelos próprios estados. Ele não, como eu falei, ele não elabora normas impositivas, mas ele articula normas, né? Ele é capaz de articular normas, e todas as normas e guias que saem do Ártico são organizados pelos grupos de pesquisa que ele organiza. Eu também aqui coloquei vários temas de repercussão em relação ao Ártico, né? E que vocês podem observar aí, que são o artigo 70, a aplicação do artigo 76 da UNCLOS, que significa que os estados podem tentar antecipar, ampliar, a plataforma continental, e também a relação às rotas polares que estão se abrindo durante o verão, né? São 3 principais rotas, principalmente essa rota aqui já está a mais vermelha, está bastante utilizada durante o verão. A rota verde, que é a rota que passa pela fronteira do Canadá, no meio de suas ilhas. A rota transpolar ainda não, central ainda não é utilizada, mas a rota aqui pelo Canadá já é usada também. Depois eu coloco a questão das mudanças climáticas, que é um importantíssimo tema em matéria do Ártico, especialmente porque as mudanças climáticas no Ártico são 2 vezes mais rápidas que em qualquer outra parte do planeta. E também o Brasil no Ártico, que é uma questão importante a gente trabalhar nos próximos anos, e o Tratado Svalbard, que permite, né, muita gente não conhece esse tema, o Tratado de Svalbard permite que qualquer país possa estabelecer estações de pesquisa no seu território. É isso, então. Obrigado. Obrigada, Léo. Desculpa, enfim, te interromper, mas é porque eu comecei a ficar preocupada com o horário, considerando que as pessoas aderiram à proposta de fazer perguntas. Então, temos muitas perguntas para vocês, muitos questionamentos, enfim, inclusive acho que a gente não vai dar conta de responder a todos eles. A gente vai começar hoje, mas, bom, é um curso, a gente vai ter tempo de poder voltar em outras delas e trocar mensagens. Mas eu vou ler, então, 2 perguntas para vocês. Eu e o Francisco, que resolveu participar do nosso encontro. A Jéssica Duarte me pergunta: a aproximação do Brasil ao Ártico acabaria se associando à exploração dos recursos fósseis, ou existem possibilidades e interesses em outras pesquisas? Existe interesse por parte da Petrobras em relação ao potencial de exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas? Eu vou ler só mais 2 e aí eu passo a palavra para vocês, tá bom? Perguntas sobre mudanças climáticas. O Felipe Martins pergunta: quantas geleiras existem? E a Ingrid Moore: em relação ao derretimento e retração de mantos de gelo, como os países estão se organizando para combater esse problema? Uma pergunta do Igor Pereira Machado: a Rússia larga na frente na corrida pelo Ártico em função da baixa quantidade de portos de águas quentes e em razão de sua experiência com os climas frios mais severos? Eu vou passar essa bola para vocês agora. Professor Léo, quer começar respondendo? Para inverter a ordem?
Vocês fiquem à vontade para responder quais quiserem. Léo, abre o microfone. A resposta que eu me lembro mais rápido da última pergunta sobre a Rússia, né? Eu acho que a questão da Rússia corre na frente em dois sentidos. No Ártico, ela corre na frente porque é um país costeiro, o Ártico. A grande parte da costa do Ártico vem com a Rússia. A Rússia é o país que demonstra mais ambição no Ártico também. E além disso, o importante é observar que no Ártico, não só o fato de ser um país costeiro importa em ter predominância, como ter condições de entrar no Ártico. E essas condições só são efetivadas com o navio quebra-gelo, né? E aí, nesse sentido, a China tem investido muito. São vários navios quebra-gelo que a China tem construído nos últimos anos, e a China tem potencial forte no Ártico também. Em relação à questão do importante que é do degelo e a ação dos países, né? A ação dos países do Ártico é limitada, né? O degelo do Ártico é fruto da condição planetária. Então, é muito mais foro das Nações Unidas do que propriamente foros do Ártico podem solucionar as questões de degelo da região. Não sei se respondi. Eu vou tentar complementar, então. Professora Verônica, eu sugiro que a gente coloque essas perguntas depois, seja mandado para a gente por e-mail, a gente responde, depois elas vão para o site, porque aí todo mundo vai ter acesso. Acho que seria ótimo para complementar, né? Maravilha, vamos fazer isso. São ótimas perguntas, algumas são muito difíceis. Com relação ao gelo, ao manto, geleiras e etc., tem um relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudança do clima e criosfera, que traz alguns dados científicos super importantes, que eu recomendo a leitura, e também teremos aula com o professor Jefferson Simões, que é o glaciologista líder de pesquisas no Brasil, então, e que poderá responder essas questões mais técnicas, com relação a geleiras e etc. Com relação à questão do interesse da Petrobras, sim, inclusive houve negociações no passado, da Vale, por exemplo, são empresas altamente competitivas que poderiam competir no mercado aberto para fazer prospecção de petróleo nos fundos marinhos, tanto no alto mar quanto no Ártico. Existe uma possibilidade, do ponto de vista tecnológico, técnico, dessas empresas, elas são competitivas. Se elas farão ou não no futuro, eu obviamente não tenho como responder. Me parece que já há um projeto da Vale em curso, eu não tenho certeza, terei que pesquisar. Com relação à pergunta, o que os países estão fazendo para combater as mudanças, os eventos climáticos, né, a mudança climática de uma forma geral, a minha resposta é muito pessimista. Estão fazendo muito pouco. Nós vamos negociar agora a 26ª COP, que é a Conferência das Partes, no âmbito do regime do clima, que será na Escócia, na cidade de Glasgow. A pauta é muito difícil, ela está travada, é uma agenda extremamente difícil, tem várias negociações paralelas acontecendo ao mesmo tempo, e eu considero que toda essa questão de diplomacia polar foi, mais uma vez, deixada de lado. É o paradoxo das relações internacionais. Por que nós não conseguimos, nós, humanidade, defender os nossos próprios interesses e defender os interesses das gerações futuras? Por que nós não conseguimos construir um arranjo institucional multilateral efetivo? Por que nós dizemos que a ONU está em crise? E por que nós não conseguimos sair dessa crise nos últimos 30 anos? São várias perguntas de relações internacionais. Então, para essa pergunta, o que os países estão fazendo? Não estão fazendo muito pouco, não estão fazendo nada, praticamente nada. Eu descobri, há poucos anos atrás, que a Noruega fazia essa mineração no Ártico e reinjetava o gás carbônico no fundo marinho.
Obviamente, eu não tenho conhecimento técnico para dizer qual é o risco, a probabilidade que aconteça um acidente que esse CO2 seja liberado, mas ele existe, tá? Então, eu vou parar por aqui, dado o adiantado do tempo, mas eu me comprometo a responder por escrito todas as perguntas que chegarem, para que vocês depois tenham uma resposta adequada. Obrigada. Da mesma forma. Professores, há muitas perguntas, realmente, e perguntas muito relevantes, muito interessantes, e várias delas eu, de fato, gostaria de ouvir, eu não sei, ouvir os comentários de vocês. Então, a sugestão da professora Ana Flávia é excelente, de que a gente coloque elas no site com as respostas, enfim, de que a gente continue essa conversa, nessa ideia de que é um curso, de que isso pode ser retomado nas próximas semanas. Mas eu acho que é importante também a gente respeitar o teto, né, do horário que a gente tinha combinado, aquele de encerrarmos ao meio-dia. Então, eu, nesse momento, só tenho a agradecer muitíssimo a participação de vocês aqui, enfim, a disposição de vocês. A professora Ana Flávia, professor Léo, aprendemos sempre muito com vocês, com as perguntas que colocam e, de fato, pela quantidade de questionamentos, dá conta de quanto o tema é instigante e de como as relações que vocês propõem, os entrelaces que fazem, os questionamentos, enfim, nos permite complexificar essa questão que é tão importante. Então, eu acho que a gente encerra por aqui hoje. Eu queria agradecer mais uma vez, colocar ali o e-mail do Gerima à disposição, quem tiver qualquer dúvida em relação ao curso, certificado, enfim, qualquer, tanto questão burocrática quanto de conteúdo, entre em contato ali com a gente e a gente vai tentando colocar essas informações e essas de maneira organizada ali no site para vocês. Eu também gostaria de agradecer e dizer uma última coisa que é muito importante. O Brasil criou este ano um GT sobre o Ártico, sob liderança do Itamaraty, mas com participação de outros ministérios, para avaliar a possível participação do Brasil, a adesão do Brasil ao Tratado de Svalbard, que foi um pedido da comunidade científica. O professor Paulo Câmara certamente falará sobre isso, porque ele foi um dos nomes centrais. A comunidade científica pediu para que o Brasil seja candidato à adesão ao Tratado de Svalbard, para que eles possam fazer pesquisa lá no Ártico, como o professor Léo mencionou. Então, isso vai acontecer em breve, se tudo der certo. Muito obrigada, foi uma grande felicidade conversar com vocês. Com isso, você já respondeu uma das perguntas, Ana, que eu não tinha conseguido ler. Maravilha. Léo? Obrigado pela participação. Então é isso, gente. Muito obrigada. A gente agora para de transmitir no YouTube e a gente fica à disposição para seguir conversando e a gente se vê na terça-feira que vem, 10h30, enfim, com esse nosso time de professores para falar sobre esse tema. Tá bom? Muito obrigada.